Olá, tudo bem? Eu sou Isabela Nacli, a responsável e sócia fundadora pelo IN Consultoria Jurídica. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso bloco de Direito de Família, falando sobre o tema guarda. Nos últimos vídeos, se você assistiu, você vai lembrar que nós falamos sobre dois tipos de guarda: guarda compartilhada e guarda unilateral. Mas hoje, como prometido, nós vamos falar sobre um terceiro tipo de guarda que não é muito comum, porém é permitido e utilizado no direito brasileiro, que é a guarda alternada. Mas antes de tudo, vamos recapitular cada tipo de guarda? Primeira coisa que você deve lembrar é: o que é guarda? Afinal, a guarda, ela é o direito de pensão? Não. Vamos recapitular e vamos guardar isso. Guarda é a responsabilidade que cada genitor, genitora ou terceiro responsável na ausência do genitor e da genitora fique responsável pela criança ou adolescente. Por que criança e adolescente? Porque a partir do momento em que o adolescente completa a maioridade, que hoje no direito brasileiro são 18 anos de idade, certo? Ele torna-se independente e responsável pelos seus atos da vida civil e criminal. Bom, sabendo então que a guarda, ela é a responsabilidade que aquela parte tem sobre aquela criança ou adolescente, nós temos que lembrar os dois grandes tipos de guarda que nós conversamos, que são os mais comuns no direito brasileiro. A guarda compartilhada é uma das formas predominantemente aplicadas no sistema. Por quê? Temos sempre como preferência o melhor interesse da criança ou do adolescente. O melhor interesse da criança ou do adolescente, ele visa proteger, resguardar o convívio daquela criança ou adolescente com seu genitor ou genitora, ou na ausência destes, com o parente mais próximo, ou na ausência de parentes, com alguém que tenha mais afinidade. Bom, é importante vocês lembrarem que não é porque há genitor e genitora que a guarda sempre ficará com genitor e genitora. Por quê? Se essa criança ou adolescente ela estiver correndo risco de vida moral, físico, sexual, emocional, a guarda, ela pode ser atribuída a um terceiro mais próximo que não o pai e a mãe, genitor ou genitora. Bom, vamos lá. Guarda compartilhada é quando ambos compartilham a responsabilidade sobre uma criança ou um adolescente. Ou seja, ainda que separados por qualquer motivo que o seja, ambos têm responsabilidade sobre aquela criança. E lembrando sempre, recapitulando, que o fato de ter a guarda não quer dizer ter alimentos, ter direito à pensão, certo? Nós vimos em outros blocos que a questão de alimentos, ela não é ligada diretamente à guarda, certo? A questão de visitas. Agora vamos falar sobre a guarda unilateral. A guarda unilateral é o oposto da compartilhada. Então vamos lá, lembrando, guarda compartilhada. Ambos exercem direitos e deveres sobre uma criança e adolescente. Guarda unilateral. A guarda unilateral, ela tem como entendimento, certo? Ela ser exceção. Ela é, em segundo lugar, a guarda preferida, a guarda destinada para uma criança e adolescente. Por quê? Como eu disse para vocês, o que interessa? O melhor interesse, o convívio daquela criança ou adolescente. Todavia, nada impede ter uma guarda unilateral. Quando é que nós temos guarda unilateral? Bom, sempre que aquela criança ou adolescente estiver correndo qualquer tipo de risco à sua vida, integridade física, psicológica, ela poderá ter atribuída a guarda unilateral, certo? Isabela, isso quer dizer que a guarda unilateral não é só porque eu quero? Exatamente. Lembre-se sempre o seguinte: melhor interesse da criança. Não é porque pai e mãe se divorciaram, se separaram, não se entendem mais, que a criança ou adolescente, ela tem que pagar por isso. Ela não tem que pagar por isso.
Lembrem-se, a criança ou adolescente, ela tem que estar acima de tudo. Vamos imaginar aqui uma pirâmide. Se vocês fizerem uma pirâmide, no topo dessa pirâmide, o que nós vamos colocar? A criança e o adolescente. Abaixo, todos os demais problemas. Ou seja, eu não gosto mais dele, eu não gosto mais dela. Ele tem outra, ela tem outro. Não importa. Nós temos sempre que assegurar o convívio. Eu sempre falo aqui no escritório o seguinte: o que acabou pode ter sido o amor, pode ter sido o casamento. Mas a ligação de pai e mãe não deve acabar. Mas, doutora Isabela, ele não vê mais o filho. Ele nem paga pensão. Ou, doutora Isabela, porque isso também acontece com mulheres, pessoal. Ela não tá nem aí pro filho e pra filha. Ela abandonou a criança no mundo. E aí eu tenho que compartilhar a guarda? Não. Mas lembrando, pessoal, a guarda unilateral, ela é exceção à regra. Por favor, tenham isso como mente, tá? Outra coisa bem importante. Isabela, posso visitar meu filho tendo uma guarda unilateral? Sim. O direito de visitas, ele não está ligado diretamente à guarda. Claro que, normalmente, o que as famílias fazem quando se tem a guarda unilateral? Normalmente há um distanciamento. Isso não é recomendável, mas que fique claro. Se você tem a guarda unilateral, vamos supor que você está me assistindo, uma mãe ou um pai. Você tem a guarda unilateral. Você não tem o direito de impedir a parte contrária, seja genitor ou genitora, mãe ou pai, vô ou vó, de ver aquela criança ou adolescente, salvo se for para proteger aquela criança ou adolescente, ok? E agora vamos para a terceira e última guarda que nós vamos tratar nesse bloco de hoje, que é a guarda alternada. O que é a guarda alternada, Isabela? A guarda alternada, ela é a guarda que está pertencendo por um período, por um tempo certo determinado, a somente um dos responsáveis pela criança. Vamos imaginar aqui, criança ou adolescente, vamos imaginar aqui uma mãe ou um pai que por algum motivo se divorciaram, se separaram, não convivem mais juntos, e eles decidem que a cada 15 dias a criança permanecerá ora com o pai, ora com a mãe. Naqueles 15 dias, quem ficará responsável por aquela criança, por aquele adolescente? Quem estiver com a guarda. Ou seja, a guarda alternada é uma espécie de guarda unilateral, bem dizendo, só que momentaneamente, com tempo certo e definido, certo? Isabela, e qual o sentido de ter uma guarda alternada? Se eu posso ter compartilhado e unilateral? A guarda alternada, ela existe normalmente entre casais que estão bem decididos, que conversam, que têm um diálogo muito aberto e decidido, certo? Em que eles compreenderam que naquele tempo, quem decidirá sobre a vida daquele filho, daquela filha, daquela criança, daquele adolescente, é somente ele. Isso acontece muito quando em famílias que moram em cidades diferentes, estados diferentes e até países diferentes. Certo? Não é a regra, certo? Mas também não é impossível de acontecer. Joia, pessoal? Então, recapitulando aqui, temos 3 tipos de guarda, que já conversamos. A guarda compartilhada, que você já deve estar cansado de ouvir falar aqui no canal. A guarda unilateral, que visa resguardar a integridade física, mental, psíquica da criança e do adolescente. E a guarda alternada, que nada mais é que uma espécie de guarda, vamos chamar unilateral, certo? Não é a unilateral, mas é como se fosse unilateral, em que somente um fica responsável pela criança e do adolescente, variando o período, com tempo de começo, meio e fim, ok? Então, continue nos seguindo, por favor, compartilhe nossos vídeos, divulgue para seus conhecidos e, tendo dúvidas, por favor, não pense 2 vezes. Clique aqui no nosso contato, a nossa equipe está à disposição e eu também vai ser um prazer te atender. Um abraço, até a próxima e muito obrigada!